Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Antes da gente seguir nesse vídeo, eu já quero te pedir uma coisa muito importante. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Porque todo domingo às 9 da manhã, a gente vem aqui trazer essa reflexão que tem mudado realmente domingo de pessoas, tem mudado semana de pessoas, tem levantado astral, né? A gente reflete, a gente conversa, os comentários estão sempre abertos para a gente discutir, porque, como eu sempre digo, as minhas opiniões não são pontos verdadeiros, imutáveis, então a gente pode discutir essas coisas, e é um espaço de diálogo mesmo. Se você precisa de um espaço de diálogo, de reflexão, é só vir aqui e assistir todo domingo às 9 da manhã. Então já se inscreve e já clica no sininho para que as notificações cheguem até você. Outra coisa também muito importante, clica no like, por favor. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é um conteúdo de relevância e ele envia esse vídeo, apresenta esse vídeo para outras pessoas. E se o YouTube não fizer isso, é claro, você também pode me ajudar assim, compartilhando esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com outras pessoas, se você entender que esse vídeo tem relevância. E é claro, se você gostou ou se deixou de gostar, não só dê o seu like, mas comente porque você gostou, comente porque você não gostou, para que a gente possa amadurecer sempre. Eu me chamo Felipe, esse é o Felipe Blacklight, você acaba de entrar no vídeo que pode mudar a sua semana e quiçá a sua vida. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre sonhos, mais precisamente sobre expressar os sonhos, sobre falar aquilo que você sonhou, com quem você, para quem você conta, com quem você conversa sobre os seus sonhos. Eu quero estabelecer antes de tudo que eu estou falando de dois tipos de sonho. O sonho sonhado mesmo, às vezes você sonha com alguma coisa, quem sabe você dormiu bem, sonhou com alguma coisa e esse sonho te deu uma ideia, ou o sonho projeto, aquilo que você pensa, aquilo que você tem articulado para fazer da sua vida, para te levar a algum objetivo. E a minha pergunta é, com quem você tem conversado sobre esses sonhos, para quem você tem contado esses projetos? Eu acredito muito que nosso ciclo de amizade tem que ser o mais amplo possível. Agora, o nosso ciclo de diálogo não necessariamente. Às vezes a gente precisa ser seletivo. Para expressar esse meu pensamento de forma mais exemplificada, de forma mais didática, eu quero te contar uma história, né? Uma história bíblica. Eu tenho lançado aqui reflexões a partir de textos, de leituras. Quase sempre leituras bíblicas. Talvez para frente eu possa trazer outras leituras aqui, eu gosto muito de ler, então eu posso trazer outras leituras aqui que tragam reflexões para a vida de vocês, para a minha vida também, mas momentaneamente eu tenho trazido leituras da Bíblia. E a história de hoje é uma história que se encontra no livro de Gênesis, né? Primeiro, para quem não conhece, para quem não é cristão, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia cristã, e se não estou enganado, também é o primeiro livro do Pentateuco judaico, né? Da Bíblia judaica também, do texto sagrado judaico. E contar a história daquilo que os cristãos acreditam ter sido a maneira como aconteceu a criação do mundo, das coisas e tal, e das primeiras famílias, que são as famílias, né, os primeiros israelitas, alguns povos sumérios, né, que moravam naquela região ali da Mesopotâmia, entre outros povos, né, daquela época. E uma dessas histórias, uma dessas famílias, é justamente a história de um homem chamado Jacó. Jacó é um homem, filho de Isaac, neto de Abraão, que é uma figura extremamente conhecida. Talvez você não conheça a Bíblia, mas conheça Abraão. Talvez não conheça tanto Jacó, mas por certo, você conhece Isaac. E um dos netos de Isaac, e agora bisneto de Abraão, ou seja, filho de Jacó, era José. José é conhecido por ser sonhador. Inclusive, uma emissora de TV brasileira exibiu em seu canal uma novela que contava justamente a história desse menino, desse filho de Jacó, chamado José. José é o 11º filho varão de Jacó, mas ele é o 12º filho, porque Jacó tem uma filha antes de José chamada Diná. Bem, atentemos-nos aqui para os homens, já que existia ali uma cultura, né, que hoje nós conhecemos, chamamos de uma cultura patriarcal, em que havia um destaque para os homens que nasciam nas famílias, né? Sobretudo para o primeiro filho. Havia ali uma lei de primogenitura. Mas sigamos, porque essa coisa da primogenitura a gente vai tentar desenvolver um pouco mais ao decorrer do vídeo, porque o interesse nosso, na verdade, é os sonhos e a forma como José expressou e para quem ele expressou os sonhos que tinha. Conta-nos o texto bíblico em Gênesis que José teve 2 sonhos. O primeiro sonho de José, ele sonhou que estava no campo com seus irmãos, colhendo trigo, né?
e faziam molhos de trigo, amarravam molhos de trigo. E neste sonho, os molhos de trigo dos irmãos de José se dobravam, se prostravam perante o molho de trigo de José. O que para os seus irmãos, quando ficaram sabendo do sonho, pareceu uma clara evidência de que José pensava ser, sonhava ser, esperava ser governador de sua família. O segundo sonho de José é justamente um sonho que ele tem em que ele vê 11 estrelas se prostrarem a ele e o sol e a lua, né? E quando José expressa esses sonhos para os seus irmãos, aquilo causa uma certa ira, aquilo causa um certo desgosto dos seus irmãos para com José. Eu tinha falado anteriormente que existia uma característica marcante na história, né? Uma característica marcante naquela sociedade em que José vivia, que é justamente a característica da primogenitura. Os filhos que nasciam primeiro tinham privilégios em relação aos outros. E isso ia ficando evidente à maneira que você ia ficando mais novo. Ou seja, o primeiro filho de Jacó, chamado Rúben, ele tinha todos os direitos, ou a maior parte dos direitos, como filho de Jacó. As bênçãos, a herança. E os próximos filhos iam perdendo essa herança, iam perdendo esse direito ao longo do tempo, né? O Simeão, que é o segundo filho, o Levi, que é o terceiro, o Judá, que é o quarto, e por aí vai. José, sendo o 11º, ele tinha o menor direito em relação aos outros, pensando nessa lógica da primogenitura. Então há de se entender que quando José conta os sonhos a seus irmãos, os seus irmãos recebem aquele sonho com ira, existia todo um senso moral, um senso cultural que lhes levava a pensar daquela forma, a se irar contra José. Mas o que eu quero dizer daqui e tirar de lição para este vídeo em específico é justamente a ira que eles tiveram e justamente porque José os contou o sonho. Ou seja, José não escolheu bem para quem contar os sonhos. E aí você pode dizer, mas Felipe, eles eram um irmão de José, quem ele ia contar? Bem, verdade, tem muita gente que é nosso amigo, é um familiar, é uma pessoa muito próxima que teoricamente gosta muito da gente. Mas a grande questão é, nem todo mundo está pronto para ouvir tudo. Tem certas verdades que é preciso serem ocultadas de certas pessoas, né? E José não soube julgar isto. E quando José conta os sonhos aos seus irmãos, aquilo causa uma ira, né? Ele escolheu mal as pessoas. E aquilo fica no coração dos seus irmãos, aquele sonho de José, aquele pensamento que ele tinha. Quando José conta aquele sonho para seus irmãos, aquilo causa ira. E em uma certa oportunidade, por causa desses sonhos, né, outras coisas mais, mas sobretudo por causa desses sonhos, a ira causada através de José ter contado esses sonhos, seus irmãos planejaram tirar a sua vida. Pasmem-se, os irmãos de José desejaram matar José. E não tendo coragem para isso, eles venderam José como escravo para o Egito. Na verdade, para uma caravana de ismaelitas, né, que passaram por ali, que depois venderam José a um oficial do exército egípcio. E aonde a gente chega? Tudo por conta de José ter contado os seus sonhos para as pessoas que não deveriam ouvir os seus sonhos. Antes que alguém que conheça muito de Bíblia, de teologia, venha aqui dizer que, mas existe um processo de Deus, claro, também acredito nisso, tá? Mas eu tiro também essa mensagem, porque eu acredito que Deus pode agir de várias formas. Se não fosse desse jeito, sendo vendido como escravo para o Egito, José também realizaria seu sonho se aquilo fosse um projeto de Deus. Mas eu penso que, às vezes, é preciso entender para quem a gente conta nosso sonho. E aí a minha pergunta para você, para quem você conta seus sonhos? Às vezes você começa uma coisa, começa outra, começa um projeto, começa outro e nada dá certo. Às vezes você começa uma coisa, tá tudo indo bem. Você começa a fazer, você começa a articular e parece que tá tudo de vento em popa. De repente você conta pra alguém, determinada pessoa, e parece que a coisa começa a regredir. E você não consegue. Cara, até quando você vai ficar perdendo tempo da sua vida porque os seus sonhos estão sendo frustrados? Até quando você vai ficar na sua vida sem entender que nem todo mundo pode saber dos teus projetos? O mundo não precisa saber dos teus planos, dos seus sonhos, só dos resultados.
Você vai contar, claro, você deve ter aí na sua vida, na família, entre os amigos, alguém de muita confiança. Converse com poucas pessoas. Porque quando você tem pouca variante, pouca variável, eu não vou falar variante não, pra gente não lembrar daquela coisa que a gente não pode lembrar nos momentos de hoje, né, que nos deixa triste. Quando você tem poucas variáveis, é mais fácil organizar quando dá uma coisa errada. Mas quando você conta pra muita gente, você coloca muitas variáveis na história, é mais difícil entender como melhorar e como fazer o que tá dando errado passar a dar certo. Então, meu conselho neste domingo pra você: seja companheiro de todos, ame a todos, ande com poucos e confie para contar os seus sonhos somente a alguns. Não porque as pessoas não são merecedoras de confiança, mas porque, como eu estou dizendo, se você tem menos variáveis, você resolve o problema mais fácil. Porque daí você vai entender se o problema foi você, se o problema foi externo, se o problema foi interno, se o problema foi porque você contou para alguém, se o problema foi realmente porque aquilo não era para você. Tenha poucas variáveis. Escolha bem para quem você vai contar os seus sonhos. Escolha bem com quem você conversa sobre os seus projetos mais íntimos e secretos. E se você acha que é melhor você não contar a ninguém, conte para Deus, que com certeza vai te ajudar. Ou te ajudar, te mostrando o caminho para você conseguir cumprir o seu sonho, chegar ao seu objetivo, ou te ajudar, te mostrando outro caminho e outro sonho, porque aquele que você sonhou talvez não seja um sonho que vai te levar a um bom lugar. Disse Salomão em Provérbios: há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu final é morte. Então Deus pode te ajudar das duas formas: ou te ajudando a cumprir os seus sonhos, ou te ajudando a escolher um sonho melhor. É isso que eu tinha para falar hoje e espero que isso mude o seu domingo, que você pense sobre isso. Se eu estiver completamente errado, por favor, comenta aqui que a gente vai discutir sobre. Senhor Deus e Pai, Deus, eu não estou aqui como detentor da verdade, eu não estou aqui como sábio, eu não estou aqui como alguém que conhece mais do que os outros. Eu estou aqui como alguém que teve uma ideia de refletir sobre um assunto e trouxe para compartilhar com seus iguais, compartilhar com seus irmãos e irmãs. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa colocar em nossas vidas as pessoas corretas para que nós possamos confiar nessas pessoas. E afastar de nós aqueles que nós não podemos confiar. Aquelas pessoas que não são de bom grado do Senhor em nossa vida e que não trazem nada construtivo para a nossa vida. Pai, que nós possamos ser seletivos, não nas nossas amizades tão somente, porque é bom amar muita gente, é bom cuidar de todos, mas que nós possamos ser seletivos, Senhor, no quesito contar os nossos projetos. Que o mundo possa ver os nossos resultados, aplaudi-los ou não, mas saber dos nossos resultados, para que muitas variáveis não nos atrapalhem no processo do nosso fazer acontecer, no processo que nos leva justamente a esses resultados. É o que eu te peço por nós, por essas pessoas que me assistiram, por mim, que também preciso de ti, que também preciso saber escolher cada dia melhor, em nome de Jesus. E reforçando, se você chegou até aqui, é porque você com certeza deve ter se agradado com esse vídeo, algo deve ter te chamado a atenção, então já se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa seu like, porque daí eu vou saber, né, quem tá gostando de vídeo tal, quem não tá gostando, né, e comenta, sobretudo comenta, porque comentário ainda fica mais evidente, porque o like às vezes eu gostei, mas eu gostei de quê? E o comentário não, o comentário me dá maior evidência disso. É lógico, isso também mostra pro YouTube que o canal tá enganjando as pessoas, que isso, né, leva uma mensagem boa para as pessoas e ele espalha para mais pessoas. Se o YouTube não fazer isso, compartilha, por favor, nos ajuda nesse trabalho, nos ajuda a continuar nesse projeto que tem pouco tempo que começou, mas eu não pretendo parar porque eu acredito muito no potencial de mudança de vida desse canal. Que Deus os abençoe, um beijo no coração e até qualquer hora.